Hoje é dia 5 de Abril de 2020 e este é o episódio 85 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre o Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tem de novo o Tiago Carronda. Olá, Tiago! Olá, Diogo, está tudo bem? Está tudo muito fixe. Hoje tivemos aqui um warm-up extra para os nossos Patreons. Estiveram aqui a gramar-nos mais uma horita, não, mas meia hora. Foi para uma hora à borla, exatamente. Não, foi olha, posso dizer que estamos a fazer streaming há 48 minutos, portanto, há 48 minutos que os nossos patronos estão, aliás, são patronos, portanto, investem em nós e ainda assim sofrem mais 48 minutos do que as outras pessoas. E tudo isso por mais $1 mais IVA. Não é? Nem sequer precisam de pagar mais. Pelo menos, podem ser 50. Mês, nós temos um tier que são 50 euros, mínimo. $50 por mês. O mínimo é portanto, há malucos para tudo. Mas pronto, mas olha, tenho-te a dizer que um dos nossos patronos que está a assistir a isto diz-nos que algo do género: muito obrigado por me fazerem companhia enquanto está a lixar as peças que imprimiu durante o dia de hoje e de ontem. Portanto, foi uma coisa que eu fiz durante o final, antes de jantar. Eu também estive a lixar as minhas peças para preparar para enviar amanhã para Lisboa, e então estive a preparar tudo. Mas olha, deixa-me fazer primeiro um pedido de desculpas aqui formal, até porque, para quem me conhece, eu sou muito bom, ou pelo menos tento, dou o meu melhor a elogiar quem merece. Também quando sou eu, também tento elogiar-me a mim e agradeço os elogios quando os mereço, é verdade. Mas também sou muito bom, sim, quando os mereces. Agora, quando não são merecidos, tento endereçá-los sempre e tento desviá-los para quem direito, ou pelo menos tento fazer esse papel. Da mesma maneira como quando cometo algum erro, tento assumi-lo de cara erguida e tentar resolver o problema. Foi isso que aconteceu na semana passada e estou a falar especificamente para as pessoas que nos ouvem na Rádio Zero, e que são muitas, que nós sabemos, e que lamentavelmente, por culpa de ninguém a não ser minha, quer dizer, isso não é bem verdade, isso não é bem verdade, né? Eu também estou aqui e também não vale a pena dividir desculpa, porque é assim, honestamente, quem fica normalmente com a responsabilidade de carregar o fecheiro, porque foi a única coisa que faltou, carregar o fecheiro para a plataforma da Rádio Zero, costuma ser minha. Aliás, acho que fui eu sempre que fiz esse trabalho. Até agora tu fazes outros sempre. E é bastante meritório. Sim. Mas, eu dei conta na sexta-feira desta semana que passou que não tinha feito o upload do fecheiro. Volto a dizer, a culpa não é de mais ninguém a não ser minha, porque o fecheiro foi editado pelas mãos mágicas do Sr. Podcast bastante a tempo, e acho que foi isso também uma das causas da minha desatenção. Foi tão rápido que ok, temos tempo, logo se faz. E eu só acordei na sexta-feira. Honestamente, tive uma semana também bastante animada e preenchida no que toca a esta história e esta era Covid, e que me tem envolvido bastante, mas não é desculpa, porque carregar o fecheiro na plataforma são 2 minutos, 3 no máximo, portanto, e eu não dispus desse tempo, não me predispus a realizar essa tarefa. Espero que não volte a acontecer. Aquilo que acontece quando eu cometo um erro é, normalmente, não ponho as culpas nos outros, assumo o erro, reflito sobre o assunto e tento encontrar uma alternativa. E a alternativa, sim, nesta altura foi tentar dividir culpas com o Diogo e tentar que ele consiga, em conjunto comigo, arranjarmos uma solução. Exatamente. Para que notificações, cão de fila brasileiro, com o que for, qualquer coisa, mas que resulte para que na quinta-feira, antes das 10 da noite, o fecheiro esteja disponível para ser utilizado e para ser difundido pela Rádio Zero. Portanto, antes de mais, as minhas desculpas. Já agora aproveito também para dizer que nas últimas 2 semanas, por todo este rebuliço que aconteceu, temos publicado o episódio também nos outros canais um pouco mais tarde do que é habitual. Normalmente publicamos também na quinta-feira e tem acontecido mais tarde. Este já vai sair à quinta-feira certamente, e daqui para a frente vamos regularizar, até porque já estamos cada vez mais habituados a esta nova rotina que é... E estamos também a adotar novas metodologias para melhorar esses aspectos. Exatamente, e obrigado Nextcloud também por ter tantas ferramentas à disposição. Exatamente, tenho de ir tratar dessa parte a seguir. Posto isto, Diogo,
O que é que tem ocupado esta semana? Opa, esta semana foi uma semana também louca, não com as coisas que tiveram a ocupar, mas com outras. E uma foi que predispus-me a fazer uma coisa que já não fazia há muito tempo, que era fazer um setup de um AP, de um access point do Wi-Fi, num computador. Já não fazia isso há muito tempo, há anos mesmo. Internet Connect Sharing? Já não fazia uma cena dessas há bué de tempo. Deixa cá ver qual foi a evolução técnica das coisas. Isso é muito 2010 para aí, vai 2012 talvez. Antes, para mim foi muito antes. Pronto, é isso. Eu estou a tentar recuar e o mais confortável que eu vejo é para isso, 2012, limite. Já não sei quando é que eu fiz, mas conta-me. Foi só por piada? Ou seja, demasiado tempo livre ou foi uma necessidade? Não é uma necessidade, que eu tenho montes de equipamento, carradas de equipamento. Algum vendeste-me tu. Portanto, sabes que tu tens uns Unifies, não tens? Tens uns aqueles satélites. Tenho um Unify, tenho os gateways os gateways da Angle Solid. Da Angle Solid também. Tudo parado? Que desperdício. Não, eu tenho planos para eles. Atenção. Não, planos continuam parados. Ter planos continuam parados, é um facto. Ok. Mas precisam fazer um computador. Não. Tenho aqui vários NUCs e semelhantes, e agora tenho também o LibreBox. Então experimentei usar um deles com o Ubuntu para fazer um hotspot do Wi-Fi. Tá engraçado. A mudança eu quando fiz isto pela primeira vez não existia sequer o Network Manager, estás a ver? E agora o Ubuntu Server é gerido inteiramente pelo novo sistema. Como é que se chama? NetPlan, exatamente. Que não suporta fazer isso. Ele não simplesmente não tem essa funcionalidade. Ponto. O NetPlan não consegues fazer isso. Consegues ligar-te a mas se quiseres ter o NetPlan com o Network D, atenção, que é para omissão o que o NetPlan usa. Certo, exatamente. Ora, se tu com o Network Manager consegues fazer, mas estas coisas, nenhuma delas existia quando eu fazia isto. Configurava então via IW config e fazia o setup de um DHCPD e dessas coisas todas à mão, individualmente. E então eu pensei assim, estas tecnologias novas, deve haver uma forma mais fácil de se fazer isto. E procurei, não encontrava nada, até que fui parar a uma página de documentação do Ubuntu Core. Ubuntu Core? Exatamente, fui parar uma página de documentação do Ubuntu Core, onde eu descobri um snap chamado Wi-Fi AP. Okay? Este snap, chamado Wi-Fi AP, mete para lá o host APD e o DNS MaskD e mais uma ou duas daemons, e tu com um comando em que tens um wizard, ele faz-te o setup de um AP e é genial. Eu mandei um e-mail ao maintainer da Canonical que fez quem foi já agora? Mateu Rocha, mas que já não trabalha na Canonical, como o mail voltou para trás. Isto está muito a giro, e agora o que eu quero fazer é pegar individualmente em cada uma destas coisas. No Raspberry Pi, por exemplo. Exatamente. Aliás, isto foi feito para que tu, por exemplo, queres configurar uma Nextcloud Box, possas ligar por Wi-Fi à Nextcloud Box, ok? Ou ao que for, e fazer o setup lá e depois reconfigurar as coisas como te aprover. Sim. E agora quero aprender cada uma destas coisas individualmente, quando tiver um bocadinho mais de tempo, talvez daqui a 1 ou 2 semanas. Quero dominar estas tecnologias outra vez, porque fazer este tipo de coisas era algo que eu dominava bastante há 10 anos. Sim. E que agora quando eram precisas, não é? Quando eram precisas, e que sim, e agora eu já não domino, e então quero aprender estas coisas de novo. Sabes que eu usava isso quando dava formação em sítios que não tinham redes Wi-Fi, e então o que eu fazia era usava o meu computador para fazer redes Wi-Fi para aqueles 3 ou 4 formandos que levavam o seu próprio computador para a formação, porque os computadores da formação eram miseráveis, e então para eles não ficarem offline, e na altura
altura não havia dados móveis como há agora também, não só porque eram caros, como eram também pouco frequentes em termos, e mesmo a disponibilidade e a velocidade não era aquela que é hoje, e então eu fazia isso, mas lá está, caramba, eu deixei de fazer isso. Já as salas começaram a ter quase todas Wi-Fi, os sítios por onde eu ia trabalhando começaram a ter Wi-Fi. Depois havia uma outra coisa que era, mesmo que não existisse Wi-Fi no sítio onde eu dava formação, o primeiro apelo que eu fazia no primeiro dia ou no segundo de formação era: pessoal, se tiverem lá um router velho, nem que seja aqueles do Sapo ou do Mel ou da Vodafone, que não estejam a utilizar, tragam aqui para a sala, que é para a gente fazer uma rede Wi-Fi aqui na sala, para podermos estar à vontade. E então o ICS nunca mais fiz, meu. Não me lembro da última vez, honestamente, mas já foi há muitos anos. Mas pronto, mas ainda bem que há aqui estes revivals, é como aquela malta que monta 48 capas e não sei o que para jogar, quando estamos em 2020. Pronto, acho... Há espaço para toda a gente e é isso que é bonito. Exatamente. Agora, de que momento é que tens parado? Tens 2 gateways, tens 2 edge routers, tens 2 APs. Não, um só. Da Unify. Unify é só um? Só compraste para Bruxelas, foi? Sim. Não cheguei a comprar. Okay. Pensei nisso, mas não cheguei a comprar. Ok. Não, porque eu estou aqui, entretanto comecei a fazer um flashback, porque houve alguém que me perguntou, um dos nossos ouvintes, curiosamente, eu não vou dizer o nome porque, para não entrar aqui em confidências, mas houve alguém que me perguntou no outro dia sobre não só qual é que tinha sido a minha rede em casa, e eu como não tenho, como é que é a minha configuração de rede em casa, e eu como não tenho os números dos episódios todos na cabeça, em vez de o mandar ir ouvir o episódio 27 ou 34 ou coisa qualquer... Mandaste ouvir tudo. Mandei um print screen. Dei um print screen do meu setup cá em casa. Achei mais barato. E depois eu estava, porque ele estava-me a dizer se era preferível um Security Gateway da Unify ou um Edge Router. Acho que foi mais ou menos aqui a pergunta. E bem, eu tive a explicar e depois lembrei-me logo de ti, porque tu na altura compraste aquilo, mas não chegaste a explorar muito os Edge Routers, para não? Brinquei um bocadinho com eles, mas eu quando comecei a meter cenas a funcionar foi quando eu mudei de volta para cá. Mas sim, agora nós tivemos um bocadinho aqui neste aquecimento a falar de outra coisa que eu quero fazer referente a redes, e os gateways depois vão ser aproveitados também um bocado nessa onda, que é ligar ao Powerline e distribuir Wi-Fi em partes da casa a que o resto não chega lá ou não chega em condições. Atenção que os gateways estão optimizados e tu consegues melhorar drasticamente a tua navegação na internet com a utilização dos gateways, porque o QoS implementado foi estudado durante muito tempo para funcionar muito bem, a negociar pacotes pequeninos, pacotes grandes e os acknowledge para que a tua ligação à internet ganhe uma vida nova. Portanto, se calhar convinha guardar uma pelo menos. Eu tenho dois, portanto, um talvez sirva para isso e logo no topo da outro rede, que é para ganhar na outra ponta da casa. Pronto, isso parece-me um bom setup. E o outro, o Unify, aponta para a rua, que é para quando eu chego ter net quando sai do carro. Estás a querer copiar alguém, cheira-me, alguém que também faz este podcast contigo e que não és tu. Mas dá jeito. E quando tu começares então a automatizar a tua casa eu dou sempre aquele exemplo que é de piada, mas que é bastante elucidativo do que é que tu podes fazer. Quando tu tens Wi-Fi e te aproximas, seja no carro, seja de moto, seja mesmo quando chegas a casa, e tu poderes automatizar coisas como, no meu caso, ligar as luzes do pátio, as luzes exteriores, ou eu dou sempre aquela piada que é: eu quero que toque o Fear of the Dark dos Iron Maiden cada vez que eu chego a casa, porque é possível. Mas basicamente há coisas muito mais interessantes para fazer, como por exemplo isso, ou imagina, isto só me compreende quem também anda de moto. Quem anda de moto e chega a casa de moto depois de ter estado meia hora ou 3/4 de hora a apanhar chuva intensa, e chega a casa e tem que ir encharcadinho e tem que parar a moto no portão e tem que procurar o comando da garagem e tem que abrir e tem que, se eu tivesse um automatismo que assim que eu me aproximo da minha casa o meu portão da garagem abrisse, eu acendia 4 velas, uma a cada santo, por todos aqueles que tornaram possível Mas isso é fácil. Esta tarefa é fácil, lá está. Se tiveres, por exemplo, Wi-Fi, ou se tiveres uma Bluetooth, forma de posicionar Bluetooth.
Portanto, o Bluetooth tem um alcance muito limitado. Também é possível, mas tem um alcance muito limitado. E tens ainda outra coisa que é, e também existe, que eu também estive a explorar na altura, que é por GPS. Mas isso implica que tu tenhas que estar constantemente, ou pelo menos regularmente, a comunicar a tua opção de GPS a um sítio que pode ser o meu Home Assistant, cá em casa, portanto, para não estar, nem sequer estou a falar de serviços Google. E quando estou a partir a entrar num determinado raio, também é possível fazer. Agora, acho que não há nada mais simples do que uma detecção dentro da rede Wi-Fi e muito pouco invasivo também, e pá, é pacífico, é tranquilo. E eu tenho isso a acontecer já, ou seja, detectar quando é que o meu telefone está ou não está na minha rede. Só ainda não pus foi a tocar usar Iron Maiden, até porque nesta altura é complicado, porque eu estou quase sempre em casa, e se usar Iron Maiden tocassem de cada vez que eu estava em casa, as minhas filhas e a minha mulher já me tinham tirado fora do isolamento, e eu estava aí já todo cheio de Covid e não sei o quê. Portanto, não vale a pena. Mas pronto. Mas olha, falando em Covid e muito rapidamente para despachar o assunto do momento, temos feito aqui um excelente trabalho. Agora tenho que elogiar todos os meus comparsas aqui do Conselho de Mafra, que temos feito aqui um esforço conjunto e que serviu, e por isso é que também estou a falar sobre isso, nem sequer tinha falado, mas serviu também para esta embalagem. Nós estamos aqui todos unidos a imprimir material de proteção e outro material, não só de proteção, mas que está em falta, não só em unidades hospitalares, mas também noutros sítios. Mas toda esta corrente e toda esta necessidade e esta optimização que nós temos estado a fazer levou a que eu me lembre e que eu tenha identificado dos nossos elementos já esteja a converter equipamentos para correrem Ubuntu, para poderem ligar às impressoras 3D e poderem tirar mais rendimento ou mais funcionalidades da sua impressora. Portanto, também isso está a funcionar. Não só estamos aqui a dar cabo do Covid, ou a tentar pelo menos adiar os resultados do Covid, como estamos também aqui a ampliar e a passar sempre a palavra do Senhor, sempre e em tudo aquilo que fazemos. Pelo menos eu faço a minha parte. Muito bem, muito bem. Olha, e estamos, como eu disse no episódio passado, mas eu antecipei o começo da semana de testes, afinal só começava dia 2. Eu comecei uma semana antes, vá lá. Pronto. Mas estou a testar há mais tempo, basicamente. Tenho estado a testar as daily e agora a beta do 20.04, e mesmo no próprio Ubuntu, que estou a correr numa das minhas máquinas de casa. Há umas coisas que eu tenho a assinalar porque estão mesmo fantásticas. Uma é o Do Not Disturb. Já temos um Do Not Disturb que podemos ligar e a partir desse momento não recebemos notificações, o que é muito fixe. Muito bom, sim. Quando estás a ver um filme no teu ecrã de 4K, não queres ver notificações a aparecer. Outra é quando há atualizações para snaps, ele avisa também como uma notificação, identifica quais são os snaps que vão ser atualizados. E diz que são snaps ou diz só que é uma atualização para aquele software? Ele diz que é outro software. A ferramenta diz que tens atualizações para vários tipos de software, depois tens outro software, e dentro desse outro software tens lá a lista dos snaps que são para atualizar. Ainda só me apareceu uma vez, mas pronto. Outra cena, ele é muito bonito. O Ubuntu 20.04 é muito bonito. Era aí que eu queria chegar. Eu agora vou-te interromper, desculpa lá. Eu tive que fazer, por efeitos de trabalho, eu vou descrever a tarefa, porque é inofensivo descrevê-la e não me expõe nada, mas basicamente estamos a pegar num produto novo e temos dois tipos de storage diferentes nesse produto, tudo virtualizado, mas temos dois tipos de storage diferentes, com tamanhos diferentes. Portanto, logo aí vai obrigar a que tenhas que escolher se vais pelo A ou pelo B, e com um preço também diferente. E então foi-me pedido para fazer um benchmark em termos de leitura escrita, portanto, um comportamento dos dois storages. Eu tive um bocadinho a pensar assim, para que é que eu vou complicar se eu posso fazer um benchmark usando uma imagem live do Ubuntu e usando o GNOME Disk e fazendo aquilo que é o benchmark dos discos rígidos, e à partida aquilo que eu preciso de ver, consigo ver por ali. E então qual foi a imagem que eu escolhi? Foi a imagem do 20.04.
E eu acho que vou sempre chamar-lhe 2004, porque chamar-lhe Fuça por acaso é um bocadinho menos, é mais tranquilo, que acho que é assim que os ingleses estão a chamar. Sim, eles pronunciam dessa maneira. Sim. Mas pronto, o bicho não é feito todo, mas o nome é um bocado, pelo menos em português, associado a outras coisas. Mas pronto, mas eu peguei numa imagem live do desktop 2004 e a ideia era: máquina virtual, arranca 2 discos com a mesma capacidade, mas dos tais 2 segmentos de storage diferentes, e bora lá fazer um benchmark. Eu confesso que fiquei algum tempo a contemplar, porque o gajo está muito bonito. Tá. Eu fiquei a olhar para ele assim, uau! E quando ele arranca, aparece, não sei se aparece a marca do computador e o Circle of Friends a andar à roda. Exatamente. Muito bonito. E depois e uma mensagem cá em baixo que eu não me lembro o que era, mas que fiquei também encantado. A imagem cá em baixo dizia qualquer coisa. Não me recordo. E depois quando é o ecrã de login está muito mais bonito também e mais fácil de utilizar, porque eu reparei que havia pessoas que nunca tinham visto o GNOME à Ferment e o GDM e depois queriam iniciar a sessão e não sabiam como é que haviam de fazer, porque carregavam no Ctrl Alt Delete, não acontecia nada, carregavam numa tecla do teclado, não acontecia nada, as pessoas não sabiam que tinham de arrastar o ecrã para cima, porque não é intuitivo, não é nada intuitivo. Isso era uma cena horrível no GNOME. E agora tu carrega, ele está lá escrito que se carregares numa tecla qualquer, ele oferece a opção. E eu não cheguei a essa parte porque eu, como te disse, corri aquilo em sessão live, montei os 2 discos, fiz o meu benchmark e depois a seguir vim-me embora. Mas acredito em ti. Tá, neste aspecto está muito melhor. E já me adaptei também um bocadinho melhor aos ícones que estavam. É só o facto de serem diferentes, mas pronto, ele está mesmo muito bonito. Tá. É verdade, confirmo. E estou ansioso, aliás, no dia 23, quando sair a nova versão, eu não sei se faço logo o upgrade, mas estou doidinho para fazer upgrade, pelo menos tenho que escolher uma máquina cá em casa para fazer esse upgrade, porque vai certamente valer a pena. Eu ainda estou muito apegado ao Unity. Há aqui uma máquina que eu vou fazer que está em 1804, que é a máquina com que gravo o podcast. Esse vou fazer o upgrade, de certeza absoluta. Sim. Outra já tem, como estou a correr já num dos meus nuxes. Também tenho o Ubuntu servers a correr com 2004. Estou a começar a levantar agora. Os 1604. Então, em princípio, vamos por aí. Os 1604 é que eu tenho uma pena de tirar, até porque há cenas do Unity que ainda não existem no GNOME. Ou poderes ter escalas diferentes em ecrãs diferentes, por exemplo, se tiveres um com Full HD e outros que é 4K, ele consegue diferenciar isso, o teres valores intermédios, o fracionamento escalar, pronto, estas coisas que já existiam no GNOME, no Unity em 2015, 2016 e que no GNOME em 2020 ainda não existem. Sabes que eu já entrei no clube dos 4K e eu também sei, e com um bocadinho mais de conhecimento de causa, sei aquilo que me estás a dizer e de facto nota-se a diferença. Eu tenho um 4K em frente e tenho um que deve ser para aí Full HD ou por aí, que uso como vertical à esquerda, e quando tu transitas janelas de um lado para o outro, eu tenho que andar sempre com o control e o slider do rato para acompanhar um bocado para compensar o não escalonamento que acontece, porque eu trabalho com KDE e sinto falta, porque como é que o 4K já cá está há tanto tempo e como é que ainda tão poucas distribuições conseguem trabalhar bem, não só com o 4K, mas com tudo até ao 4K, com todas as resoluções até ao 4K, e estas adaptações que são naturais e que são uma coisa banal e que devia ser banal eu posso dizer que no trabalho os ecrãs que eles nos dão são Full HD. Eu dispensei o meu porque o meu ecrã eu tenho levado o Pro 2 para o trabalho, porque é muitíssimo mais poderoso do que a máquina que eles nos dão. Sim. Tipo, dá 20-0 ao outro. E então levo o Pro 2 e como o Pro 2 é 4K, mesmo nos 13 polegadas, eu dispenso o ecrã externo e fico só com
com o Pro 2. Eu percebo isso, mas por outro lado 4K em 13 polegadas é penoso. E sabes que tu usas lentes ou não? Eu não. Vais usar, não tarda, vais ver. Só que eu tenho Unity nessa máquina, ou seja, as coisas escalam para uma dimensão apropriada, porque eu ponho aquilo a uma dimensão que eu consigo ver perfeito, sem dificuldade nenhuma, e pronto, fica fixe. Está bem. É a vantagem de ter Unity nesta máquina, e esta máquina é provável que eu nunca vá tirar o Unity até 2021, até ver, sim, até poder. Mas pronto, eu tenho mais, mas tens mais? O que é que te tenho mais manteve ocupado novidades esta semana? Esta semana já foi já no fim de semana. Aliás, na sexta-feira o Ian do Ubiports anunciou a necessidade de testers para o Ubiports Installer. Ele é o principal developer do Ubiports Installer e pediu ajuda. Tanto eu como o Ruben Carneiro, acho que foi o Ruben Carneiro, oferecemos-nos para testar. O Ruben testou logo no Fairphone 2 e já não sei no que mais, e eu disse que sim senhor, que eu também ajudaria, mas que só podia no sábado, e de facto no sábado estive a testar com a minha frota de dispositivos o Ubuntu Touch, e está a funcionar, que é uma beleza. Esta nova versão, que é recomendável a todos, é só snap install Ubiports-installer e está lá tudo, não precisam de instalar mais nada, e está uma maravilha. E entretanto, enquanto estava nisto, peguei outra vez no meu OnePlus 3 e reparei que duas coisas. Já havia builds para o NAV, a ARM64, que não havia. Eu acho que levei o OnePlus 3 a um dos encontros e acho que foste tentar abrir o NAV e ele não abria, e era precisamente por causa disto. E outro que eu já tinha reparado que não havia builds, que era o Podbird. Que estas são as duas principais aplicações para mim que não vêm pré-instaladas. Então ela já tem as dois builds para a ARM64, funcionam bem, e o que significa que eu provavelmente vou mudar o meu daily driver para o OnePlus 3, apesar dele ainda ter ali umas arestas por limar. Ele, em termos de performance, é espetacular. É muito, muito bom. Ok, boa, parece-me bem. Diz-me, estava a falar do NAV. O Costales ainda tem alguma coisa a ver com o NAV, ou Sim. já entregou completamente? Não. O Costales ainda continua a ser o developer do NAV, o principal, e agora há mais gente a ajudá-lo. Fixe. Não, porque ele tinha falado de fora, depois entrou outra vez, estava a meio. Não, ele quando a Canonical abandonou o projeto, ele pensou nisso. Depois, quando viu que o pessoal continuou entusiasmado, ele entusiasmou-se e continuou. Okay. Ele não adiciona muita coisa nova ao NAV. É muito só raro. manter. Não, que é quando ele foi à FOSDEM, eu lembro-me que ele adicionou, e tanto que ele pediu-me para testar coisas. Eu lembro-me que andava a trocar mensagens com ele enquanto eu testava coisas. Aliás, tivemos conversas, eu dei-lhe sugestão de features, ele adicionou algumas e foi engraçado. Mas ele não quer adicionar muitas features à aplicação, e por isso por enquanto trata-se de mantê-la a funcionar bem e fazer melhorias de performance e coisas desse tipo. Ok, parece-me bem. Mais? E mais, hoje alguém veio falar comigo sobre snaps, e eu dei-me na cabeça, a gente tinha aqui, e falámos disto já num episódio anterior, a cena de fazer o snap do cartão do cidadão, da aplicação do cartão do cidadão, e então é verídico. Se quisermos fazer isto, eu já tenho um esqueleto do Snapcraft.yaml. Ainda não está a funcionar, mas já fiz as primeiras iterações do trabalho. É capaz de faltar algumas dependências ou ativar algumas coisas mais, mas não deve ser muito mais que isso. Não é que esse código? Ainda não publiquei, que eu às 8h30 foi quando eu parei de trabalhar nisto. Hoje peguei a seguir ao jantar, um bocadinho antes de jantar e um bocadinho depois de jantar, foi quando ia pôr isto de algures.
e depois juntamos todos, acabamos isto e testamos e vamos bater à porta dos gajos quando pudermos sair do conselho, dos nossos conselhos, ir bater à porta de alguém e vamos lá bater à porta. Está aqui depois da Páscoa. Está aqui o fecheirinho, está aqui a documentação de tudo o que vocês precisam para passarem a fazer isto por vocês sozinhos e pá, agora não tenho desculpas nenhumas para não fazer. Eu acho que o problema é um problema de quebrar com o paradigma. Pelo menos acho que essa pelo menos é a minha interpretação. Isto é uma questão de quebrar com o paradigma, porque assim que tu desmistificares o que é um snap e assim que tu de facto se calhar fizeres esse trabalho que estás a fazer, que é de louvar, as coisas podem melhorar. Porque eu percebo que há pessoas que estejam críticas com os snaps e respeito as pessoas que são críticas dos snaps. Agora, no momento em que tu tens uma versão 20.04 do Ubuntu, que quer se queira quer não, é o Linux Desktop com o maior número de utilizadores e que está prestes a sair, quando tu tens uma 19.10, que é a última versão estável à data, que não tem forma de correr o software do cartão de cidadão. Acho que já tem. Agora não sei, ele tem, acho que tem para 19, 10 e 18.04. Acho que só tem preços agora, acho eu. Se tem isso, é fixe e já é uma novidade em relação à última vez que eu estive lá. Eu honestamente sinto-me um felizardo, porque no trabalho, não é obrigam-me, mas aconselham com muita insistência a que não se saia das versões LTS, e eu percebo isso e respeito, acho que faz todo sentido, nem sequer me sinto prejudicado por causa disso, mas o facto de estar numa LTS permite-me continuar a correr a aplicação do cartão de cidadão sem o mínimo sobressalto. Agora, pessoas que, e não é preciso recuar muito na minha vida para eu ser aquela pessoa que de 6 em 6 meses atualizava, não só para me manter atualizado, mas para também poder estar no comboio e no conjunto de atualizações do software, e então de 6 em 6 meses atualizava a versão. Estar há 2 versões ou 3 prejudicado sem conseguir correr uma aplicação que para mim é vital, que é a aplicação do cartão de cidadão. Há pessoas que nem sequer sabem para que serve o chip. Eu sei perfeitamente para que serve o chip e preciso dele, do chip, do PIN de morada, do PIN de autenticação, do PIN de assinatura. Portanto, eu preciso disso tudo e preciso disso tudo a funcionar. E no momento em que as pessoas perceberem, ou que quem está à frente do projeto perceba que através de um único pacote, que é um Snap, a coisa pode funcionar tipo fio a pavio, e não é preciso estar a pensar em 50 outras versões para SUSE, para Fedora, para Ubuntu 18 e Ubuntu 19 e Ubuntu 20 e Ubuntu seja o que for, tudo vai ficar bastante facilitado. Pelo menos essa é a minha convicção. Portanto, Diogo, põe lá isso, não vá dar-te de repente um ataque de tosse e que tu vais perder o olfato e o paladar de repente e que tenhas que ficar não sei quanto tempo lá naquelas bolhas de plástico a respirar artificialmente. Põe lá isso num repositório antes de deitares hoje, faz favor. A comunidade do Ubuntu de Portugal tem um repositório no GitLab, se não me engano, ou no GitHub, já não sei. Abre lá um repositório para ti, certamente tens lá permissões, e põe lá isso, despeja lá isso para ver se, no caso, esperemos que não, mas no caso de acontecer alguma coisa de hoje para amanhã, que alguém possa dar continuidade ao teu trabalho. Okay. Até agora tudo o que eu fiz acho que vocês conseguem fazer com alguma facilidade, porque foi bastante ainda simples. Assim, se ainda não foi feito, algum motivo deve haver. Portanto, põe lá o códigozinho, faz favor. Eu acho que foi simplesmente não se pôr as mãos na massa. Agora, estive agora a confirmar no site e de facto está cá a aplicação do cartão de cidadão para Fedora. Sim. 64 bits, OpenSUSE 64 bits, Ubuntu 18.04 64 bits e Ubuntu 19.10 de 64 bits. Portanto, acabei de confirmar. E temos evolução. Qual é a data? Tinha a ideia que sim, porque diz? Tens data para isso ou não? Já que estás aí com o site à frente? Não está cá datas nenhumas, não diz nada, só está cá as várias a lista com as opções, mas não tem cá datas. Não sei se é muito recente, se não, mas eu lembro-me das nossas conversas e de dizerem isso, que não havia para as versões mais recentes, e de facto a cena é que eles não precisam de fazer as coisas de maneira diferente, podem continuar a fazer as coisas que já fazem agora, que é terem eu estou aqui a ver outro sítio também, e há noutro sítio há para Caixa Mágica, para Fedora, para OpenSUSE, para Red Hat e para Ubuntu. Isto não tem consistência absolutamente nenhuma. Este site
Mas tu estás a querer consistência ou estás a querer uma aplicação? Em sítios diferentes tem coisas diferentes. Ok, e se calhar por isso que vocês não encontraram, ou que não se encontrou anteriormente, estas opções que o 1910. Já não sei o que é que eu estava a dizer. Eles não precisam deixar de fazer estes pacotes se quiserem continuar a fazer. Eu não tenho absolutamente nada contra isso. Acho que ninguém tem, quer dizer, o problema não é esse. O Snap que eu fiz é com base no Deb para o Ubuntu 18.04, portanto eu não estou a recompilar nada, não estou a fazer nada dessas coisas. Peguei no Deb e, aliás, posso experimentar fazer também a build, mas isso seria um passo posterior, até porque dá mais trabalho. Meti lá, o gajo ia buscar o Deb e as dependências do Deb, e é basicamente isso o pacote neste momento. Agora eu experimentei instalar numa das minhas máquinas, arrancar, e ele queixou-se que faltava lá qualquer coisa, e agora eu tenho de descobrir que coisa é essa. Acho que os problemas era o SSL, pá. Havia uma tarada qualquer com as versões do SSL. Ele resolveu. Estava na lista de dependências e ele resolveu instalar com ele. Ok, fixe. Agora quero ver o que é que está a faltar, identificar o pacote e adicionar as dependências, e provavelmente as dependências do pacote estão mal feitas, e é por isso que ele falhou a build. A build não, a de arrancar. E provavelmente é algo que já vem com todos os sistemas Ubuntu por si só, e por isso quando tu arrancas ele nunca se queixa que falta uma coisa, porque já lá está. E é isso. Agora, assim, eu arranjo um bocadinho e meto lá no GitLab ou onde for, só não vai ser eu hoje, que já está a ser um bocadinho tarde. Claro. Olha, por falar em ser tarde, eu sei que os nossos ouvintes normalmente tecem rasgados elogios quando nós passamos o episódio inteiro a escovilhar sobre a nossa própria vida, mas o certo é que nós estamos quase há 40 minutos a falar sobre a nossa vida. Coisas interessantes. E temos aqui, aliás, agora já não estamos, hoje não foi bem sobre a nossa vida. Falámos um bocadinho da nossa vida, mas falámos de tecnologia, falámos já do Ubuntu. Sim. Maps, seja como for, sabes perfeitamente, e tens o mesmo guião que eu tenho à frente, que isto ainda estamos na secção A Nossa Vida. Portanto, agora temos de falar sobre a vida dos outros. Exatamente. Então vamos aqui fazer um rapid fire das notícias. Queres começar tu, Tiago? Posso começar, olha, tenho que fazer aqui um meia-culpa também. Saiu a nova versão do LXD 4.0 LTS. Eu sinto-me mal a dar esta notícia, porque falei até aqui e partilhei nas minhas redes sociais para que o compromisso fosse efetivamente sério, o meu compromisso com o LXD, e montei até uma caixinha cá em casa, um dos meus HP Mini, para ser a minha LXD Box, que até lhe pus os autocolantes todos bonitos e tal, para dar mesmo aquele ambiente. Qual é o problema? O problema é que houve duas coisas que eu tenho neste momento em stand-by e que têm que ver com duas coisas que me aconteceram, uma que foi provocada por mim, outra nem tanto, que foi o meu papel mais ativo na Associação Nacional para o Software Livre, a ANSOL, e que me tem de alguma maneira consumido mais tempo do que até aqui. E a outra situação tem que ver com, lá está, esta situação que nós estamos agora todos aqui a enfrentar, a tal história do Covid, e que me tem estado a envolver, porque eu também não sei estar quieto, em processos de alguma maneira ajudar e de não só de reagrupar as coisas e de rearranjar as coisas cá em casa, mas também de tentar arranjar condições e melhorias para quem está fora. E então o meu projeto LXD, que tinha muito para avançar, eu tinha até e tenho ainda 2 ou 3 VMs que eu quero converter numa só para isso, e que agora com a saída desta nova versão vai-me ganhar um novo ânimo, e talvez desta semana para a semana que vem eu consiga dar uma nova vista de olhos sobre o LXD e dar o tal empurrão que falta, tal como tu tens o empurrão que falta para o código que tens que empurrar para qualquer repositório, exatamente. Eu também tenho que o fazer, porque não só me dá jeito até em termos financeiros, por se eu der cabo daquelas máquinas virtuais, não é que seja uma grande fortuna, mas vou efetivamente ter menos algumas despesas, mas porque acima de tudo acho que o LXD merece ser utilizado, e merece ser bastante utilizado, não só aqui para a infraestrutura do nosso podcast, que felizmente corre em cima da LXD, mas para o bem comum. Não sei se queres destacar quais são as principais novidades desta nova versão, não sei se já tiveste
começaste a olhar para elas ou não, Diogo? Sim, eu já estou a utilizar estas funcionalidades há algum tempo, porque isto são funcionalidades que foram sendo adicionadas entre a última LTS e esta LTS. E a principal delas todas é o suporte para virtual machines, portanto já não é só containers. O LXD também já consegue orquestrar virtual machines com KVM. Com isto veio o USB Pass-Through, ou seja, podes ligar dispositivos USB e utilizar dentro das tuas VMs e dos teus containers. O suporte para múltiplos interfaces IPVLAN, o suporte para roteamento pelo nome das máquinas, tanto no próprio host. Portanto, usando os nomes dos containers e das VMs, consegues fazer o roteamento. Simplifica um bocadinho as coisas. Um bocadinho, está a dizer simpático, simplifica bastante. Eu acho que sim, eu acho que é espetacular. E depois é que temos uma nova forma de segmentar os nossos containers e as nossas VMs dentro do LXD, que é uma coisa que é os projetos, ok? E cada projeto tem o seu set de instâncias, imagens, perfis, os storage e essas coisas todas, e podes habilitar e desabilitar funcionalidades dentro de cada projeto e não afetas o projeto ao lado, e com isto tudo consegues estabelecer coisas bem giras para te organizares melhor a tua nuvem privada. E lá, sabes que eu ando muito no Kubernetes por razões profissionais, mas sabes que o Kubernetes pode usar o LXD como backend. Sim, já experimentei isto só pelo gozo de fazer. Está bem, mas a questão aqui é, nós estamos a usar, nós no trabalho usamos o Kubernetes e usamos a implementação da AWS, pronto, uma coisa, mas não é que não desse para fazer, mas deixa lá isso, ok? Deixa lá isso para outro campeonato, conforme tu disseste, usaste por piada e pronto. Bom, adiante, próxima, Diogo, manda tu. O próximo eu vou soltar aqui umas cá aqui pelo meio para ver se temos tempo ainda de falar de outra que é maior, que é as notícias do Reports. Primeira notícia que não é mais, que não foi a primeira temporalmente, mas que eu quero falar primeiro, é que um membro da comunidade, um jovem, quase um teenager até, mostrou no Twitter uma imagem dele a correr o Ubuntu Touch num Raspberry Pi Compute Module dentro de um ecrã de 7 polegadas, que é uma aplicação super engraçada, um ecrã de touch de 7 polegadas que suporta os Compute Modules do Raspberry Pi. Ele meteu lá e assim tem lá o Ubuntu Touch a funcionar naquele ecrã. Um Raspberry Phone. Um Raspberry Tablet. Isso em que país? Ele é alemão, acho eu. Ele é alemão. Ok. Estava a achar que era indiano, não sei porque, até o meu palpite era que fosse indiano. Não, estive a falar com ele um bocadinho. Claro que a imagem para Raspberry Pi ainda não está 100% funcional, mas funciona. Ok, boa. Ora, continua. Outra novidade é que eu falei aqui no episódio anterior do novo porte para o Redmi Note 7. E o Real Dunkt 12, que é sempre um nome muito bom, já tem o porta entre a semana passada e esta já consegue fazer chamadas, não sei se com som ou sem som ainda, isso é outro detalhe, mas ele estabelece chamada ou seja, o porta está a avançar e é muito engraçado. É sempre bom ter estas novidades a aparecer. Tinhas uma coisa que também te dá muito gosto, tinhas aí qualquer coisa encravada na garganta que não podias dizer no episódio anterior, mas que nesta vez já podes, certo? Exatamente, foi lançado o PinePhone UbiPorts Community Edition, e já está disponível para pré-encomenda no site na Store da Pine 64. Portanto, basicamente é um PinePhone com o Ubuntu Touch pré-instalado e com o logotipo do UbiPorts, não sei se é impresso, se é de outra forma lá marcado na parte de trás, a cabeça do bonequinho. Eles têm um boneco ou não? É o Yummy. É o Yummy, ok. Exatamente. Como aquelas máquinas que fazem o jantar e o almoço? Quase. Essa escreve-se com A e o Yummy é YUMMY.
MI. Ok, acho muito bem. E pronto, essa é a novidade. Eu já comprei um. Obviamente. Está para venda já? Sim. 149,99 dólares. Mais a alfândega do teu país, não é? Exatamente, e o IVA. E claro, ele diz no site que isto se destina-se à comunidade Ubiports e àqueles que estão disponíveis para dar feedback e ajudar a desenvolver o sistema. E que há coisas que ainda não funcionam ainda, mas que as funcionalidades nucleares de um telefone, como fazer chamadas, SMS, LTE, o GPS, a aceleração... LTS não, LTE, atenção. LTE. Sim, eu disse GPS. Eu percebi LTS. Ok, se calhar enganei-me. Se calhar estava a pensar em LTS, mas é assim, este é LTS também, é 1604. Portanto, o GPU, a aceleração do GPU também funciona. É claro que eles ainda não sabem bem quando é que isto vem por causa desta questão da pandémica, que afeta até as encomendas todas. Eles também avisam que há coisas que ainda não funcionam muito bem. Por exemplo, a bateria dura só 4 horas, mais ou menos. Portanto, mas isto é coisas que vão ser corrigidas com novas atualizações do sistema operativo. Portanto, agora já não é questões de hardware, é mesmo só o sistema operativo evoluir. E é por isso mesmo que eles precisam de mais gente a testar e mais developers com acesso ao hardware que possam contribuir para o projeto. Daí isto ser destinado a uma comunidade em específica. E evidentemente os outros sistemas operativos vão ter eventualmente as suas edições também, mas como o Ubuntu Touch é o que está mais avançado, resolveu-se avançar e porque também o Ubiports é uma das comunidades que apoiou mais cedo o projeto também. No blog da Pine 64 também há um pequeno vídeo de demonstração de tudo a funcionar. E no meio disto tudo, o GPS, quando o lançamento foi planeado, não estava a funcionar. Aliás, nós preparámos todo o material de marketing e umas horas antes de ser lançado o Mário Gripescar pôs o GPS a funcionar e nós tivemos de andar a mudar as coisas e eles também. E horas depois ele meteu a funcionar também. As chamadas não estavam a funcionar sem andar-se a fazer uma data de marteladas pela linha de comandos do próprio dispositivo e agora já se consegue fazer. Portanto, houve evoluções e está a evoluir a uma velocidade estrondosa e esperamos que nos próximos dias haja também mais novidades. Baril, parece-me bem. Olha, deixaste-me com vontade de gastar dinheiro. Sendo que com esta história da pandemia, pronto, estás sempre a chamar o mesmo nome, tudo o que é envios, e eu não me posso queixar, honestamente. Eu tenho coisas pedidas da China diretamente e que estão a chegar com o compasso mais ou menos habitual de espera, e estamos a falar de coisas como a última coisa que eu recebi foram escovas de dentes, não me engano, aquelas escovas de dentes de bambu. Sim, mano, vida China, não só porque estupidamente caro, não percebo porque é que uma escova de dentes feita em bambu custa tanto em Portugal como 24 que eu mando vir da China, não percebo. Mas pronto, isto para dizer que coisas tão corriqueiras e tão fúteis e tão banais como escovas de dentes estão-me a chegar mais ou menos com aqueles 30 dias que era habitual. Confesso que há uma coisa que me está a demorar mais tempo que o normal, que me irrita um bocadinho, que são os meus DHT22, os sensores de umidade e temperatura, que eu precisava para monitorizar o resto da minha casa, e não me vou alongar muito, até porque já temos quase o final do episódio e quando eu começo a falar destas coisas demora muito tempo, mas encomendei vários porque me estavam a faltar e neste momento ainda não chegaram. Portanto, recebi um e-mail a dizer que já estavam em Portugal, mas ainda não os recebi. Agora, tudo o resto, e à exceção disso, tudo o resto tem estado a chegar com bastante normalidade, até no meio disto tudo. Portanto, eu gostaria muito de comprar um PinePhone. Por outro lado, olhando para a história que costuma haver com a alfândega e olhando para eventualmente os prazos, mais os senhores mandarem-te a carta para desalfandegares e mais não sei o que, aquilo às tantas demora muito tempo. Portanto, eu vou fazer aquilo que já fiz antes e que já até anunciei em direto, que é: Diogo, depois conta-nos a história, como é que correu contigo, e eu logo vejo se vou mandar vir para mim ou não.
Depois pode ser não ter para mandar vir, ou teres de mandar vir com outro sistema operativo, ou sem sistema operativo. Poluído não quero. Não, poluído não quero. Ou vem com o Ubuntu, com o Biport, ou então não quero. Porque eles vão fazer isto por edições para sistemas operativos. Portanto, esta edição é quando tiver escutado, eles fecham e depois fazem para outro, e depois fazem para outro, e depois fazem para outro. Já me estás a lixar, não é? Está bem, eu penso nisso quando desligar esta gravação. Olha, mas sabes o que é que não demora nada a obter? Manda. Hã? Diz-me. É os bundles do Humble Bundle, pá. Os bundles do Humble Bundle, tu podes ir buscá-los imediatamente, descarregá-los lá. E nós, esta semana, recomendamos. Quais é que nós aconselhamos esta semana? Olha, sabes, há uma vantagem para quem é patrono, que é, enquanto está a decorrer o episódio, mesmo que faltem poucas horas, ainda podem ter a oportunidade de ir buscar e há um muito fixe, que a gente já falou semana passada, que é o Coding Starter Kit, que é um Humble Bundle de livros da Stars, que tem muitos livros de Scratch, que é uma linguagem de programação feita para crianças aprenderem a programar. E também tem coisas para JavaScript, robótica com Raspberry Pi, guia de iniciantes para circuitos, eletrónica mas vocês para que não miúdos. são patronos e que só estão a ouvir isto na quinta-feira, chapéu, já ardeu. Este já foi. Mas olha, na quinta-feira ainda conseguem arranjar o Software Development pela O'Reilly, que tem um bundle de livros de desenvolvimento. Alguns deles eu tenho. Consigo chegar a ver o que é que eu tenho. Tens alguns, homem, vá lá que estamos a chegar ao fim do tempo. Tens alguns. Regular Expressions Cookbook, só tenho esse. Afinal, eu sabia que tinha mais, mas há mais livros. E O'Reilly é de longe a melhor editora de livros técnicos, e recomendo vivamente para quem está a começar ir buscar este bundle e o outro também, e pelo caminho a seguir, se usarem os nossos links de afiliados, estão a contribuir para o podcast do Ubuntu Portugal monetariamente no valor que vocês pretenderem, porque vocês podem definir lá. Exatamente. Um dos nossos ouvintes questionou-me a mim se aquelas subscrições do Humble Bundle, acho que não sei, aquilo dá ter um nome qualquer, se as subscrições também valiam para apoiar o podcast, e eu respondi-lhe que achava que sim, mas ainda não tenho a certeza. E já agora, se quiserem, se forem subscrever ou se forem fazer aquele tipo de assinatura, acho que é um tipo de assinatura, é uma subscrição. Perguntem-nos primeiro, exatamente, que provavelmente podem também apoiar o podcast dessa maneira. Eu não tenho 100% de certeza, porque eu não subscrevi nada nunca, portanto nunca consigo confirmar. Mas eu lembro-me de ler sobre isso quando andámos a discutir se iríamos fazer isto ou não, mas já foi há tanto tempo que eu não me... Já foi há tanto tempo, exatamente. Mas pronto, mas seja como for, sempre que forem gastar dinheiro no Humble Bundle, tentem primeiro perceber se podem, e tenham esse interesse, como é óbvio, tenham em atenção que e demorem mais um bocadinho para poderem apoiar o podcast, para garantir que a gente para a semana ainda cá está, senão a gente pensa seriamente em terminar com isto tudo. E suspende. Não, o Diogo está a ser mentiroso, e eu também, mas pronto, mas é para vocês tentarem. Imaginem a vossa vida sem o vosso podcast preferido, e é nessa altura pior, que vocês a nossa vida sem o nosso podcast preferido. O que seria dos nossos domingos à noite sem estas divertidíssimas gravações. Mas pronto, podem também, se quiserem, não nos apoiam rigorosamente nada, mas podem fazer-vos vocês ou os vossos familiares felizes comprando hardware à Slimbook ou à LibreTrend. Comprem LibreBoxes, comprem Slimbooks Pro 2, ou já não se chamam Pro 2, acho que agora chamam-se outra coisa qualquer. Já tem Pro X, já tem muitos. Agora não sei quais são os modelos neste momento que acho que é o 14, acho que só se chama Slimbook 14, mas pronto, mas seja como for, vão comprar hardware, que nós temos códigos de desconto para esse hardware, e com esses não ganhamos nada. Exatamente. E se gostaram, ou se este episódio vos divertiu como todos os outros habitualmente vos divertem, esperamos nós, partilhem nas vossas redes sociais, façam estrelinhas, deve fazer estrelinhas ou likes, subscrevam, estive a ver comentem. estatísticas, e a maior parte das pessoas vê no site, ouve no site o podcast. Não é? É. Mas subscrevam, que é a forma mais fácil de obterem a tempo, se a gente se lembrar de publicar a tempo. Obrigado, Diogo, obrigado.
Mas pronto, se tiverem muita pressa de ouvir este episódio e não forem patronos, o sítio onde sai primeiro é na Rádio Zero, Exatamente. às quintas-feiras, às 10 da noite, 10 horas mais 3 minutos. Se não, por volta de um quarto para as 11, habitualmente é essa hora que nós publicamos nos outros canais, por volta de um quarto para as 11 do mesmo dia, podem começar a descarregar e a ouvir os episódios, seja no Spotify, seja nos vossos agregadores de podcasts, seja no YouTube também, pomos para o YouTube também. Portanto, é por aí. Se tiverem dúvidas sobre alguma coisa, podcastubundoportugal.org, e tem lá ligações e tem lá toda a informação associada, a página de contactos, os episódios anteriores, tudo. E de resto, eu não tenho mais a dizer. Não sei também se não, tu, só Diogo, até para a tens semana, algo mais chega. Até para a semana. Portem-se bem, e não tuçam muito e ponham-se a salvo. Saúde. Exato. Saudinha.